Você já parou para pensar por que todo mundo imagina Jesus com o mesmo rosto? Cabelos castanhos claros, olhos azuis, pele branca, um olhar sereno e um manto limpo, quase brilhante. Mas será que esse é realmente o Jesus da Bíblia? O Filho de Deus que andou pelas terras poeirentas da Galileia? Desde criança, fomos ensinados a olhar para essa imagem e acreditar que ela representa o Salvador. Ela está em quadros, filmes, vitrais, camisetas e até em aplicativos religiosos. Mas o que quase ninguém questiona é de onde veio essa imagem e por que ela é tão diferente da realidade descrita nas Escrituras. Imagina só. O homem que dividiu a história entre antes e depois dele, que ressuscitou mortos, curou enfermos e desafiou impérios, talvez não se pareça em nada com o rosto que você tem na cabeça agora. Sabe o que é mais intrigante? A Bíblia nunca deixou isso como um mistério completo. Ela dá pistas claras, porém ignoradas por séculos, sobre como Jesus realmente era. E essas pistas nos levam a uma verdade muito diferente da imagem popular. Mas por que será que ninguém fala disso? Por que as pessoas preferem acreditar numa figura europeia, em vez de buscar o Jesus judeu, nascido em Belém, criado em Nazaré, sob o sol quente do Oriente Médio? Enquanto a maioria se contenta com uma figura artística, há uma batalha silenciosa entre a imagem criada pelo homem e a verdade revelada por Deus. E essa batalha não é apenas sobre aparência, é sobre identidade. Porque quando distorcem o rosto de Jesus, também distorcem a forma como muitos enxergam a fé, o amor e até o sacrifício da cruz. Agora, imagine comigo essa cena. Estamos no ano 31 do Tristum. Um homem caminha pelas ruas de Jerusalém. Seu rosto está coberto de poeira. O cabelo escuro cai sobre os ombros queimados de sol. Ele tem uma barba espessa e olhos profundos, não azuis, mas de um tom castanho que reflete compaixão e firmeza. Não há nada de atraente no sentido humano, nenhum brilho de beleza superficial, mas há algo que ninguém consegue ignorar. A presença que emana dele. Esse homem é Jesus, sim, o verdadeiro Jesus, aquele que o profeta Isaías descreveu séculos antes. Ele não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma aparência havia nele para que o desejássemos. Isaías 53:2. Percebe? A Bíblia está dizendo claramente, Jesus não tinha aparência que chamasse a atenção. Nada que o tornasse um ícone de beleza ou figura imponente. Pelo contrário, ele era simples, comum aos olhos humanos, mas extraordinário em tudo que fazia e dizia. Enquanto muitos hoje veneram o rosto de um Jesus europeu, os primeiros discípulos conheceram um homem de pele morena, traços do Oriente Médio e mãos calejadas de carpinteiro. Um homem que suava, sentia fome e chorava, mas também o mesmo que acalmava tempestades e ressuscitava mortos com uma só palavra. Agora te pergunto, se você visse esse Jesus, o verdadeiro, humilde, cansado da caminhada, sem brilho no rosto, mas com um olhar cheio de misericórdia, você o reconheceria? Ou será que, como muitos fariseus daquela época, você também o rejeitaria por ele não parecer o que o mundo espera de um Messias? Esse é o grande choque dessa revelação. A aparência de Jesus quebrava as expectativas humanas. Ele não veio para impressionar com aparência, mas para transformar corações. Mas existe um motivo profundo para a imagem dele ter sido mudada. E esse motivo envolve poder, religião e manipulação. Nos próximos momentos você vai descobrir como o rosto de Cristo foi redesenhado ao longo dos séculos, até se tornar o que conhecemos hoje e o que o mundo perdeu nesse processo. Prepare-se, porque essa jornada vai mexer com tudo o que você acreditava sobre a imagem do Salvador. E quando você entender o porquê dessa mudança, vai perceber que a aparência de Jesus sempre foi menos importante do que quem ele é de verdade. Mas antes de irmos além, pense comigo. Será que Deus permitiu essa distorção apenas por descuido?
Ou será que há um propósito maior, escondido até mesmo nessa confusão de imagens? Pouca gente percebe, mas a própria Bíblia descreve de forma simbólica e literal como era Jesus, tanto na terra quanto em glória. Só que essas descrições foram sendo ignoradas, substituídas por pinturas e filmes que mostravam um Cristo muito diferente do real. Vamos voltar às Escrituras e deixar que elas mesmas nos mostrem quem ele realmente era. Isaías, o profeta que mais falou sobre o Messias, já nos adiantava. Ele não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma aparência havia nele para que o desejássemos. Isso já quebra completamente a ideia de um Jesus de aparência nobre, com rosto de rei ou corpo de herói. O verdadeiro Jesus não foi reconhecido pela beleza, mas pela presença, pelas palavras e pelos milagres. Ele era tão humano quanto qualquer homem simples da Galileia. Tinha pele queimada pelo sol, cabelos escuros e encaracolados, barba cheia e mãos marcadas pelo trabalho pesado como carpinteiro. Os povos do Oriente Médio naquela época tinham traços bem diferentes dos que costumamos ver nas imagens de hoje. Eram morenos de olhos escuros, com traços fortes e roupas simples feitas de linho. Jesus se parecia com qualquer outro homem do seu tempo, o que fazia com que muitos nem o notassem nas multidões. E talvez isso tenha sido proposital. Ele não veio para ser reconhecido por fora, mas para ser revelado por dentro. Em Apocalipse 1, João tem uma visão poderosa do Cristo glorificado e descreve algo que nenhum artista conseguiria pintar com perfeição. Ele diz: sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Percebe a diferença? O Cristo da glória é totalmente diferente do Cristo retratado em quadros e filmes. Os olhos que João viu não eram azuis, mas chamas vivas. O rosto dele não era de um homem europeu, mas irradiava luz, poder e santidade. É como se o rosto de Jesus não era de um homem europeu, mas irradiava luz, poder e santidade. É como se o apóstolo estivesse tentando descrever algo que vai além da forma humana, a glória do próprio Deus manifestada em carne. E ainda assim, quando esteve entre nós, Jesus escolheu o anonimato visual. Ele não quis nascer em palácio nem vestir roupas de rei. E ele quis ser confundido com o povo comum, porque veio salvar o povo comum. Ele quis mostrar que a grandeza de Deus não está na aparência, mas na essência. E sabe o que é mais curioso? O inimigo sempre tentou inverter isso. Desde o Éden, Satanás tenta fazer a humanidade valorizar o que se vê e esquecer o que é invisível. Ele sabe que se as pessoas se apegarem à imagem errada, acabarão se distanciando da verdade. É por isso que, ao longo da história, a imagem de Jesus foi moldada de acordo com os interesses de cada época. Mas antes de falarmos disso, pense comigo. Quantas vezes você já viu alguém duvidar da Bíblia porque não acredita num Jesus branco de olhos azuis? Essa confusão foi uma das armas mais sutis do inimigo, criar uma figura que não representa o Cristo real, para que o mundo duvide do verdadeiro. Só que a Bíblia nunca mentiu. Ela sempre deixou claro quem ele era e quem ele é. Um homem simples em aparência, mas dono de uma presença que mudava o ambiente. Um homem que não precisava de beleza física, porque carregava dentro de si o poder do amor mais puro que o mundo já viu. Imagine estar diante dele, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Você sentiria a paz que ele transmite, o olhar que atravessa suas dores e te entende sem precisar de palavras. Esse é o verdadeiro rosto de Jesus, o rosto da compaixão, da firmeza e da graça. Enquanto a arte tentou pintar um Cristo belo,
a Bíblia revelou um Cristo verdadeiro, e é esse rosto que precisamos reencontrar. Nos próximos momentos, você vai descobrir como e por que essa imagem foi completamente transformada ao longo dos séculos e quem estava por trás dessa mudança. Prepare-se, porque a verdade por trás do Jesus de olhos azuis vai te surpreender e talvez até te revoltar. Depois da morte e ressurreição de Jesus, a mensagem do Evangelho começou a se espalhar por todas as nações. No início, os cristãos viviam perseguidos, escondidos, e desenhar a imagem de Cristo era algo impensável. Ninguém queria idolatrar um rosto, mas sim seguir a palavra. Só que com o passar do tempo, algo começou a mudar. Séculos depois, quando o cristianismo começou a crescer dentro do Império Romano, os poderosos perceberam algo. A imagem poderia ser usada como ferramenta de controle. E assim, nasceu a versão mais famosa e talvez mais distante da verdade sobre Jesus. Artistas começaram a pintar um Cristo com feições europeias, pele clara, cabelos castanhos ou loiros, olhos azuis e um semblante suave. Essa imagem não nasceu de revelação divina, mas de conveniência política e cultural. O Império queria mostrar um Jesus parecido com eles, alguém que representasse o poder e a aparência dos governantes da época. Era mais fácil conquistar povos quando o Salvador parecia um deles. Mas isso distorceu completamente a realidade. O verdadeiro Jesus, judeu, de aparência simples e pele morena, foi sendo trocado por uma versão idealizada, moldada pelo gosto dos artistas e das elites. E sabe o que é curioso? Essa imagem se espalhou rapidamente. Quando a arte cristã entrou nas igrejas e nas catedrais, o povo começou a acreditar que aquele rosto era real. Quanto mais o tempo passava, mais o Jesus europeu ganhava força, e mais o verdadeiro rosto de Cristo era esquecido. E assim, pouco a pouco, o mundo passou a venerar uma figura que jamais existiu. Um símbolo bonito, mas distante da verdade bíblica. Essa transformação atingiu o auge durante o Renascimento. Pintores como Leonardo da Vinci e Michelangelo começaram a retratar Jesus com feições nobres, pele branca, olhos claros e expressão angelical. Não porque tivessem visto o verdadeiro rosto, mas porque essa imagem combinava com o padrão de beleza europeu. E foi nessa época que o mundo inteiro começou a enxergar Jesus como um Deus ocidental, o que afastou muitos povos que não se identificavam com essa aparência. Mas a pergunta é, será que foi só estética ou havia algo mais por trás disso? Muitos historiadores acreditam que, ao transformar a imagem de Jesus, os impérios antigos buscavam também reforçar sua autoridade. Era uma forma de dizer: o Cristo que vocês adoram se parece conosco, fala a nossa língua, segue nossa cultura. E dessa maneira, a fé foi usada como instrumento de domínio. Mas o mais triste é que por trás disso tudo, a essência da mensagem de Jesus foi sendo abafada. A fé simples do carpinteiro de Nazaré virou religião de aparência. O rosto cheio de suor, poeira e compaixão foi trocado por um retrato limpo, distante e frio. E assim, a humanidade começou a esquecer que o Filho de Deus nasceu entre os humildes, viveu entre os rejeitados e se sacrificou sem coroa de ouro, mas com espinhos cravados na cabeça. Agora imagine quantas pessoas ao redor do mundo rejeitaram o cristianismo simplesmente porque não se viam representadas nesse Jesus idealizado. Quantas culturas, povos e nações olharam para esse rosto europeu e pensaram: ele não parece um de nós. Essa talvez tenha sido uma das maiores armadilhas da história. Um erro que criou divisões, preconceitos e até guerras. Mas o plano de Deus nunca dependeu da imagem. Ele sempre olhou para o coração. E ainda hoje, enquanto o mundo discute a cor dos olhos de Jesus, o céu continua ecoando a mesma verdade.
O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A aparência nunca foi o foco, mas o amor que ele demonstrou em cada ato, em cada palavra, em cada gota de sangue derramada na cruz. Mesmo assim, essa distorção visual criou séculos de confusão e afastou gerações inteiras do verdadeiro significado da fé. Mas a boa notícia é que essa verdade está sendo redescoberta. Cada vez mais pessoas estão abrindo os olhos para entender que o Jesus da Bíblia é muito maior que qualquer pintura e muito mais próximo de todos nós do que qualquer imagem pode mostrar. E no próximo momento, você vai descobrir o que a história e a arqueologia revelam sobre o rosto real de Cristo, aquele que o tempo tentou esconder, mas que Deus está permitindo que o mundo volte a conhecer. Durante séculos, a imagem de Jesus foi moldada pela arte e pela cultura. Mas hoje a ciência, a arqueologia e a história estão ajudando a revelar como realmente era o homem que mudou o mundo. E o mais incrível é que tudo o que vem sendo descoberto confirma o que a Bíblia já insinuava. Jesus não era um europeu de olhos azuis, mas um judeu típico do século I, moreno, de cabelos escuros e corpo marcado pelo trabalho físico. Pesquisadores estudaram ossadas de judeus do primeiro século que viveram na Galileia e arredores e reconstruíram rostos com base em traços genéticos, hábitos alimentares e condições de vida. O resultado? Um homem com pele bronzeada, cabelo encaracolado e olhos castanhos. Um rosto comum, como tantos outros da região, mas carregado de força, determinação e compaixão. Imagine a surpresa daqueles que esperavam encontrar traços europeus e se deparam com alguém tão humano e real. Além disso, historiadores analisaram representações antigas do judaísmo do primeiro século, como moedas, pinturas de sinagogas e relevos de monumentos, e todas mostram padrões semelhantes: barba cheia, cabelos curtos e traços faciais compatíveis com a população do Oriente Médio. Nada de cabelos loiros ou olhos azuis. Tudo isso foi uma criação artística muito posterior. E sabe o que é ainda mais fascinante? Mesmo sem ter a beleza que muitos imaginavam, Jesus exercia uma presença que atraía as pessoas. Essa é a grande lição. Não era a aparência física que encantava, mas a autoridade das suas palavras e a intensidade do amor que ele demonstrava. Ele não precisava de beleza artificial, porque sua essência transbordava poder e compaixão. Agora, pare por um instante e pense comigo. Se você pudesse olhar nos olhos do verdadeiro Jesus, você sentiria o mesmo que os discípulos sentiram? Uma mistura de paz, autoridade e profundo entendimento da sua alma. É isso que a arqueologia e a história nos ajudam a enxergar. Um homem real, de carne e osso, que sofreu, trabalhou e caminhou por trilhas áridas, mas cujo impacto transcende séculos. Alguns estudiosos foram além e fizeram reconstruções faciais digitais, baseadas em ossadas e técnicas modernas de antropologia forense. O resultado impressiona: um rosto simples, forte, marcado pelo sol, mas com olhos que parecem penetrar na alma de quem olha. Nada de majestade aparente, nada de glamour europeu, apenas a realidade do Messias que caminhou entre nós. E aqui vem um ponto crucial. Enquanto a sociedade glorificava imagens irreais de Cristo, a verdadeira mensagem dele permanecia acessível a todos. Ele se misturava com o povo comum, compartilhava refeições com os marginalizados, curava os doentes e confortava os aflitos. A ciência confirma que ele não era inacessível ou idealizado visualmente, mas emocional e espiritualmente. Ele era incomparável. Então me responda, você está pronto para abandonar o Jesus das imagens e olhar para o Jesus da história? Para enxergar não apenas com os olhos, mas com o coração? É essa visão que nos leva ao próximo passo. Compreender o rosto que realmente importa.
Porque no final das contas, a aparência física nunca foi o foco. O que realmente transforma vidas é o amor, o perdão e a graça que emanam dele. Nosso próximo bloco vai te levar a essa reflexão final, mostrando que o verdadeiro rosto de Jesus não está em quadros ou filmes, mas em cada gesto de amor que ele nos ensinou a praticar. Prepare-se, porque essa é a parte mais impactante de toda a jornada e também a mais transformadora. Chegamos ao momento mais importante desta jornada. Entender que o verdadeiro rosto de Jesus não está nas pinturas, nos filmes ou nas imagens que se espalharam pelo mundo. Ele está no que ele representa. Ele está no amor que ele demonstrou, no perdão que ele ofereceu, na compaixão que ele teve pelos marginalizados e esquecidos. Pense comigo. Todas essas reconstruções, estudos e análises históricas servem para nos mostrar uma coisa fundamental. Jesus se parece com ninguém e, ao mesmo tempo, se parece com todos. Ele é o Filho de Deus que nasceu em uma família humilde, viveu entre pessoas comuns, trabalhou com as próprias mãos e sofreu como qualquer ser humano. Mas, acima de tudo, ele amou de uma maneira que ninguém jamais amou. O verdadeiro rosto de Jesus é revelado em cada gesto de cuidado e misericórdia. Quando ele curou um cego, levantou um leproso ou confortou uma viúva, ele mostrou quem ele era de verdade. E aqui vai uma reflexão para você. Se o mundo inteiro estivesse olhando para ele agora, não se impressionaria com a cor dos olhos, a tonalidade da pele ou a forma do rosto. O que tocaria o coração de todos seria a sua presença, o seu amor incondicional, a sua capacidade de transformar vidas. Então, a pergunta que fica é: como você enxerga Jesus na sua vida hoje? Será que você está preso à imagem de um Cristo que os homens pintaram, ou você busca conhecer o Cristo que realmente veio salvar a humanidade? Cada ato de bondade que você faz, cada momento em que escolhe perdoar, amar e ajudar alguém, isso é enxergar o verdadeiro rosto de Jesus. E sabe o mais incrível? Você também pode refletir essa imagem dele para o mundo. Porque o rosto que importa não é aquele que vemos, mas aquele que mostramos nos nossos atos. O amor, a misericórdia, a paciência e a compaixão são o reflexo do verdadeiro Cristo em nós. É isso que muda corações e transforma vidas, muito mais do que qualquer pintura ou escultura jamais poderia. Agora pare um momento e imagine. Se todos começassem a enxergar Jesus pelo que ele realmente é, em vez de pelo que a cultura e a arte impuseram, como seria o mundo? Um lugar com mais empatia, mais perdão, mais amor. É isso que ele nos ensinou, e é isso que ele nos convida a praticar todos os dias. Antes de terminar, quero te desafiar. Olhe para dentro de você e pergunte: você está permitindo que o verdadeiro Jesus guie seus pensamentos, suas atitudes e seu coração? Ou você está preso a imagens e conceitos que não representam a verdade? Essa é a hora de escolher. Essa é a hora de seguir o Cristo real, o Filho de Deus que veio nos salvar e nos ensinar a amar de verdade. Se você gostou deste vídeo e dessa jornada para descobrir o rosto real de Jesus, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo o que mais te impactou nesta história. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa enxergar além das imagens, porque a verdade sobre Jesus é maior, mais profunda e infinitamente mais poderosa do que qualquer retrato. Lembre-se, o rosto que realmente importa não é o que você vê, mas o que você sente e reflete. E esse rosto está vivo, hoje, dentro de cada coração que escolhe amar como ele nos ensinou.